Fé versus loucura vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou deixar na descrição o meu novo e-book que se chama Bom é Ter Esperança. O tema desse vídeo faz parte deste livro, então se você se interessar e desejar ler, está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, tá bom? Você pode tanto ler ele pela internet ou fazer download, tá bom? E também tem mais 2 livros, são 3 no total, né? Livre de Vícios e 3 Hábitos para Mudar a Sua Vida. É uma forma de abençoar a sua vida, tá bom? Deus vos abençoe. Vamos prosseguir com o nosso vídeo. Fé vezes loucura. A fé e a loucura, elas são muito próximas, né? Mas há uma grande diferença entre elas. Mas elas são muito parecidas. Principalmente para aquele que é novo na fé, é muito difícil identificar a diferença da fé e da loucura. Porque imagina, gente, você naquela época ali, Moisés está lá com o cajado estendido assim, né? Aí alguém pergunta para ele: Moisés, o que você está fazendo? Eu estou estendendo o cajado aqui que vai abrir o mar vermelho. Fala, cara, esse cara tá louco, né? Aí imagina o Moisés ali com uma vara, né? E ele vai em direção da rocha e dizendo: Moisés, o que você vai fazer? Eu vou dar umas batidas ali naquela rocha que vai sair água agora. Eu falei, poxa, é loucura, né? A fé e a loucura, elas são coisas diferentes, né? Mas são muito parecidas. Imagine Abraão, né? Abraão ali levando o seu filho para o Monte Moriá, e alguém pergunta para Abraão: Abraão, o que você vai fazer lá no Monte Moriá? Eu vou sacrificar meu filho a Deus. Cara, amarra esse cara, ele tá louco, né? A fé e a loucura, elas são muito parecidas, mas são coisas distintas, sabe? Qual é a diferença das duas? É quem você está ouvindo. É isso que diferencia a fé da loucura, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus e ela se concretiza. Isso é fé. Então é você trazer as coisas que não existem para a realidade. A fé, ela tem esse poder, porque Deus, ele colocou fé dentro do teu coração. Então a fé é quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a palavra de Deus. Por isso que é muito, muito importante os cristãos lerem a palavra de Deus. É por isso que hoje há tantas coisas para tirar, né, o nosso foco, que é o quê? A palavra de Deus. Há tanto entretenimento, porque o que é melhor? Ficar 1, 2, 5 horas no Facebook ou meia hora lendo a Bíblia? O que é mais fácil? O que é mais fácil? E hoje as pessoas começam a ler a Bíblia: mas eu não entendo nada. Não entende porque não lê. Porque se persistisse em ler, conseguiria entender, porque nós temos o Espírito Santo. Então é muito importante você ler a palavra de Deus, você acreditar. É a mesma coisa a salvação. Quando você começa a ler sobre a salvação, sobre Jesus, Jesus diz: aquele que crê em mim, ele terá a vida eterna, ele receberá a vida eterna, recebe o Espírito Santo. Isso é fé, né? Isso é fé. Isso que é o diferente da fé e da loucura. Parece loucura, mas não é. Por isso que Paulo, ele diz que o evangelho, ele é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Porque não faz sentido, mas quem ouve a voz de Deus e acredita na palavra de Deus, ele vai ver as coisas se realizarem. Por isso que Jesus diz: crê e verás a glória de Deus. Foi por isso que Jesus disse para as irmãs de Lázaro: crê. Você acredita? Se você acredita na minha palavra, na palavra de Deus, isso vai se realizar na sua vida. Então leia as promessas de Deus, leia a palavra de Deus para que você não seja enganado, porque tem muitas pessoas enganadas por aí. Infelizmente, gente, na época que nós vivemos, há mais loucura do que fé. Essa é a verdade. Há mais loucura do que fé. Pessoas acreditando em coisas que Deus nunca disse, que Deus nunca ordenou. Pessoas falando de coisas hoje que inventaram, é da sua própria invenção. E muitas estão ficando frustradas. Porque é loucura, gente. Você ir numa igreja, pegar um pedaço de pau lá,
pagar R$1.000 um pedaço de pau, porque foi, sei lá, colhido em Israel, queimado, dourado, sei lá, em Israel, e você leva para sua casa achando que vai ser bênção. É loucura. Isso é loucura. Você pagar R$1.000 numa água colhida lá no Rio Jordão, coletada lá no Rio Jordão. Já imaginou isso? Qual a diferença da água do Rio Jordão para a água que nós temos aqui? Ela é mais santa? Ela vem direto do céu, por acaso? Não, gente. Por isso que as pessoas estão tendo mais loucura do que fé. É mais loucura do que fé que nós temos hoje, porque as pessoas estão acreditando em coisas palpáveis. E a fé, ela é algo que você não pode ver, mas ela é a certeza daquilo que você espera. A sua fé é prova, é a certeza daquilo que se espera da parte de Deus. Agora as pessoas vão hoje para uma igreja, né? E lá eles falam, compra isso ungido, aquilo ungido e vai te dar, você vai receber a sua bênção. E a pessoa pode dizer, mas eu já recebi bênçãos, já recebi cura, já fui abençoado. Sim, acontece, claro que acontece, gente. Paulo ele diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz, se possível fora, para enganar os escolhidos. Satanás ele tem as suas formas de trabalhar. Em Oséias 4 ele diz que, eu vou até deixar na descrição do vídeo esse versículo, que as pessoas clamam ao seu pedaço de madeira e o pedaço de madeira lhe responde porque há um espírito de luxúria, há um espírito de engano atrás desse pedaço de madeira. Então, por isso que as pessoas estão sendo enganadas, por isso que as pessoas estão entrando no meio da loucura. Tem pessoas que estão doando tudo que tem, a sua casa, o seu carro, todos os seus bens, porque achando que fazendo barganha com Deus, porque estão ouvindo líderes loucos, estão ouvindo pessoas que inventaram coisas dentro do seu coração e até inspiradas por Satanás. E essas pessoas estão ficando confusas com o evangelho, confusas com a palavra. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Se conhecesse Bíblia, saberia que não está escrito nada daquilo ali. Se conhecesse a Deus, se tivesse intimidade com o Espírito Santo, teria discernimento para não cair no engano de Satanás, para não cair no engodo de Satanás. Então vamos parar com a loucura, porque o pau, a pedra, qualquer obra feita por mãos humanas não pode responder nada. Satanás usa dessas coisas para enganar os homens. A nossa fé não é palpável. A nossa fé, ela não é algo visível. A nossa esperança não é algo visível, porque aquele que vê algo, ele não está esperando aquilo. Porque como pode dizer que espera se ela está vendo? Ela espera aquilo que ela não vê. E a prova de que nós vamos receber aquilo que esperamos é a nossa fé, é a sua fé. Então saiba a diferença da fé e da loucura. Busque a palavra de Deus, busque conhecer, porque quando você vê alguém falando algo que está contra a palavra de Deus, que está tirando o foco do nome de Jesus e colocando o poder no milagre em um objeto, em dinheiro, isso é mentira. Estão mentindo para você. Então conheça o evangelho, conheça as escrituras. Por isso que Jesus diz, vocês erram por não conhecer o evangelho. Meu povo é destruído por não conhecer as minhas palavras, as leis. Então busque conhecer ao Senhor. E quando nós temos discernimento, claro, já errei acreditando em falsas promessas. Houve uma certa vez que eu fui em um culto e chegando lá um missionário muito conhecido na época e ele falou, olha, Deus está me falando aqui que vai dar casa para quem der R$100 aqui de oferta. Eu era novo na fé, fui lá e dei R$100, né? Dei R$100, eu falei, Deus é comigo mesmo, aleluia, eu vou ter minha casa. Até hoje eu estou esperando essa casa. E olha que faz tempo, viu? Até hoje eu estou morando de aluguel e inclusive não ganho casa, nem sorteio do CDHU, para você ter ideia, né? Então assim, a gente vê coisas que não se cumpriu, não foi Deus. Eu não me frustrei com Deus. Eu aprendi que nós
pagamos um alto preço por não conhecermos a verdade. Uma certa vez eu estava também em um seminário e lá pregador dizendo: gente, a gente está vendendo a unção do pastor tal por R$1.000, a gente até parcela em 10 vezes no cartão, tá barato. Né? Eu falei, isso é de verdade? Aí uma pessoa que estava do meu lado, ela falou: nossa, mas como eu queria a unção desse pastor, eu só não vou parcelar ela no cartão porque eu já estou pagando parcelado a unção de outro pastor. Eu falei, meu Deus, será que isso é de verdade? Será que isso existe? Pior que existe, gente. Pior que existe, há muita loucura no nosso meio. Coisas que Deus não disse estão se acontecendo no meio da igreja. Então tome muito cuidado. Deus já falou coisas comigo que pareciam loucura, mas eu acreditei e aconteceram. Um exemplo, eu estava desempregado, né? Eu tinha uma reserva no banco, né? Porque eu pago aluguel, casado, tenho dívidas, né? Minha esposa trabalha também, mas eu tinha a minha reserva ali. E um dia Deus ele falou comigo: olha, Nil, eu quero te abençoar. Eu falei, amém, Senhor, eu quero, né? Benção, eu quero. Deus falou, então pega o que você tem na sua conta, tudo que você tem na sua conta, suas reservas, e entrega para uma irmã, que né, naquela época essa irmã ia fazer uma obra missionária, ela estava coletando dinheiro, ela precisava pagar a passagem dela para ir fazer a obra missionária. Deus falou para mim, pega esse dinheiro, entrega para ela que eu vou te abençoar. Eu falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Eu tô ficando louco, né? Nessa hora, você fala até sai, Satanás, né? E eu fui falar com a minha esposa falou, se foi Deus, amém, agora procura provas, né? Busca provas. E eu orando e Deus confirmando no meu coração, eu fiz. Peguei todo o meu dinheiro, parecia loucura, né? Entreguei para ela, falei, amém, Senhor, agora tá nas tuas mãos e me ajuda, Senhor, porque agora não tenho mais nada e nem de onde tirar. Irmãos, eu digo para você que foi a época que Deus mais me abençoou. Deus abençoou o trabalho da minha esposa, Deus me abençoou de uma forma tal que eu posso dizer para vocês, foi algo sobrenatural. Na época que eu estava desempregado, a gente tinha mais dinheiro de quando os dois trabalhavam. Já imaginou isso? Não sei como que aconteceu. Foi a época das férias da minha esposa, coisa que a gente nunca fez. A gente fez 2 viagens na mesma férias. Não faltou dinheiro, era a época que a gente mais comia lanche. Nunca faltou nada. E depois, quando eu voltei a trabalhar ganhando muito mais do que aquilo que eu imaginava. Então Deus, ele cumpriu aquilo que ele me prometeu. Então saiba, aprenda a diferença da fé e da loucura. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não dê ouvido a qualquer espírito. Você deve provar se aquilo vem de Deus ou se não é. Porque se você cair no engano, se você acreditar no engano, você vai pagar um preço alto. Há um preço alto a ser pago para aquele que acredita na mentira. Então faça a prova. Busque na palavra de Deus, vê se aquilo é verdade, se é conforme a palavra de Deus. Busque se certificar, ter discernimento de espírito, se aquilo vem de Deus. Porque o que vem de Deus, ele não traz confusão, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus possa vos abençoar. Eu te peço, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curta, né? E leia os nossos livros que estão na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus vos abençoe e muito obrigado. Até o próximo vídeo.